Bom, eu comecei na aula anterior a expor os pontos que dificultam compreender e distinguir a teologia da libertação e, inclusive, combatê-la. E eu mencionei 3 pontos. Eu vou mencionar o 4º agora, que é o que vai trazer luz à mente de vocês, esse 4º ponto. E de certa forma, eu acho que é o núcleo de muito desse curso. Eu esperei muito para chegar nesse 4º ponto. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós estamos com mais de 50 anos de teologia da libertação em vigor. Não são 50 dias, não são 50 horas, nem 50 meses, que já seria muito. São 50 anos. Isso significa, meus caros, que muitas gerações de clérigos e lideranças católicas foram recrutadas nesse modo de pensar. Eu estou falando de gerações. Então, muitos dizem assim: puxa, mas o bispo tal pensa como, teólogo da libertação, padre tal, na diocese tal, todo mundo faz as coisas nesse modelo, é tudo político, sociopolítico, mas com o nome de pastoral, né? A pastoral do pobre, o carcerário, o doente. Ok, eu não estou dizendo que não tem que ter, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, pastoreio é próprio do cristianismo. É próprio. O problema é quando essas coisas são utilizadas para montar uma espécie de Frankenstein, né? Você pega partes do catolicismo e emenda umas nas outras sem outras partes fundamentais e cria uma espécie de catolicismo mutilado, estranho, que só tem essas dimensões sociopolíticas. Mas é importante que você entenda que essas gerações de clérigos e líderes na nossa igreja já transmitem e praticam por décadas esse modo de pensar, a ponto, inclusive, de ignorarem totalmente o que seja a fé católica na sua totalidade. É até pleonasmo, fala fé católica na sua totalidade. Se é católica, já é totalidade. Que a palavra católica significa isso. A gente usa traduzir por universal, né? É universal no sentido de total, o todo da fé, o todo da revelação. Então vocês imaginam um padre, vamos exemplificar, um padre que tem aí os seus 60 e poucos anos, 70 anos, que seja, 70 anos. Vamos supor que ele foi um jovem, que cresceu na igreja, etc., e foi um adolescente, foi viver a vida dele, e lá pelos 20 anos ele resolveu ir para a igreja mesmo. E resolveu ser padre. E entrou para um seminário. Ele tem 70 anos, ou seja, ele foi para o seminário mais ou menos com 20 anos, 22 anos. A teologia da libertação tem 50. Significa, então, que ela já estava lá quando o jovem de 20 anos entrou para o seminário. E aí hoje você tem um padre ou um bispo de 70 anos aí na sua paróquia ou na sua diocese, que quando chegou na igreja, o que foi que ele encontrou? Teologia da libertação. Há 50 anos ele pensa dessa forma. Ele enxerga dessa forma. Ele sente dessa forma. Você acredita mesmo que é pura e simplesmente fácil você reverter essa programação mental? Você acha mesmo? Deus tem poder para isso.
Mas nós também não podemos ficar tentando o poder de Deus e achando que as coisas vão mudar assim, não é? De forma mágica, milagrosa. Um clérigo atualmente de 70, 80 anos, hoje, ele viveu a teologia da libertação inteira. Então, alguns pensam em esquemas de libertação, vou colocar assim, eles pensam em esquemas progressistas por ignorância invencível. Parem para pensar. Se é um modo de pensar, significa que ele foi recrutado nesse modo de pensar. Num período da vida dele em que ele pôde formar certas conexões mentais, formar um arcabouço cognitivo, e nesse período ele formou o arcabouço cognitivo dele todo nessas categorias. Chega a ser uma ignorância invencível, ou seja, ele ignora a fé católica na sua totalidade, na sua profundidade, mas não é mais por maldade. Ele não tem mais livre-arbítrio suficiente para sair daquele esquema, porque é invencível. Ele não tem mais os elementos cognitivos mesmo, sabe? Cerebrais, neurológicos, não tem mais, ele não tem mais. O universo dele, vou usar de novo o termo que nós vemos usando no curso, o horizonte de consciência dele é esse. E ele já está numa idade que é muito difícil ampliar ou furar esse horizonte de consciência. Vocês conseguem entender? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ter que ter paciência. Nós vamos ter que ter caridade. Caridade mesmo, com muitos desses irmãos. Então, por ignorância invencível, talvez, eles já não são capazes de reconhecer a fé católica plenamente quando a vem. E não só isso, não só isso. Eles vão, inclusive, tratar elementos do catolicismo completo, pleno, total. Repito, é um pleonasmo, é uma redundância. Catolicismo total. Catolicismo já é total. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Uma pessoa recrutada em categorias de teologia da libertação, se ela se depara com elementos da totalidade da fé, né, do catolicismo pleno, ela, inclusive, chega a tratar aquilo como se fosse um cristianismo falso. Tamanha a profundidade, o arraigamento dessas categorias. E é assim que funciona. É assim que funciona. Um padre formado há anos em teologia da libertação, ele só bebe aquilo, ele vê aquilo. Quando eu digo para vocês bebe e vê aquilo, estou me referindo a uma série de fontes de atualização. Não pensem que foi só no seminário, não. Quando a gente sai do seminário, cada diocese tem, por exemplo, o seu programa de formação permanente. As dioceses levam teólogos para que periodicamente deem aulas para os padres. E geralmente vêm teólogos da libertação para reforçar. Olha, vocês lembram? A gente viu isso na faculdade, aquilo, vamos revisitar, vamos ver. E injeta mais teologia da libertação. Alguns continuam lendo, né, vão às livrarias católicas para se atualizar e compram livros. E saibam de uma coisa, as editoras, muitas editoras católicas, também estão aparelhadas só para publicar livros de autores com esses recortes de libertação. Muitas. Porque algumas editoras, inclusive, pertencem a ordens religiosas, congregações religiosas. E as congregações religiosas, na grande maioria delas, na América Latina, estão todas aparelhadas pela teologia da libertação. Vou dar alguns exemplos. Essa editora aqui,
A Teologia da Libertação foi publicada pela Vozes, é a editora que eu tenho. A Vozes é dos franciscanos. Franciscanos, muitos deles são embebidos, não todos, viu? Mas muitos. Muitos, eu diria, quase uma maioria aí. Embebidos, recrutados de Teologia da Libertação. Então, quem cuida da editora Vozes vai recrutar as edições. Eu falei aqui das Paulinas, né? Paulos e Paulinas também são uma congregação religiosa cujos padres e as religiosas estão ali profundamente embebidos de Teologia da Libertação. Eu tenho aqui, ó, edições paulinas, mas aqui são documentos, né? Documentos, eles precisam só reproduzir o texto e acabou. Paulinas, Loyola. Loyola é dos jesuítas. Chama Loyola em referência ao fundador Santo Inácio de Loyola. A Loyola é dos jesuítas. Tem muito livro ali que é só de autores progressistas, padres jesuítas. No caso da Vozes, freis franciscanos, teólogos da libertação, são todos Padre Douglas? Não. Tem muito livro bom da Vozes, tem muito livro bom da Loyola. Inclusive o pessoal aí que gosta de renovação carismática, dons carismáticos, os padres que trouxeram a renovação carismática para o Brasil também eram jesuítas. Eduardo Daugert e Harold Hamm. Os livros do De Grandes, a maioria foi publicado ou pela Rabboni ou pela Loyola. Então tem coisa boa. Estou dizendo, estou dando exemplo de que certas editoras, no que se refere a publicar livros de teologia, elas já têm uma linha editorial recrutada nessa forma, né? Porque são os editores que vão ler e vão dizer se aquilo interessa ao público que é alcançado pela editora. Geralmente, quem é o público? Estudantes de teologia. No que diz respeito a livros de teologia. Como as faculdades de teologia estão aparelhadas por teólogos da libertação, é óbvio que se não for livros da mesma linha, vai vender menos. Entendem? Então, padres e bispos, que são lá, dos anos 50, 60 e 70, estudaram em seminários aparelhados por Teologia da Libertação, frequentam formações permanentes nas suas dioceses dadas por teólogos da libertação. Quando vão comprar livros em editoras, geralmente vão nessas grandes e compram livros de teólogos da libertação. Revistas teológicas que publicam artigos de teologia, geralmente quem publica ali é teólogo da libertação, porque tem que ter titulação para publicar, mestre ou doutor. E como quem titula são as grandes universidades, as grandes universidades vão titular aqueles que pensam como os professores. Vocês conhecem, vocês que fazem faculdade aí, sabem bem do que eu estou falando, não precisa ser teólogo. Se você pensar na linha de raciocínio do seu professor, você cai nas graças dele. Você vira um orientando de mestrado, de doutorado, na pós-graduação, orientando ali de TCC, você vira um orientando pupila. Ele vai te fazer promessas, olha, vem, a gente arruma uma bolsa para você de pós, vamos ver se a gente consegue um financiamento para o seu trabalho. Então, o universo acadêmico da teologia é esquerdizado, como é esquerdizado toda a universidade na América Latina. Toda ela. Então, meus queridos, nós estamos agora numa época com um episcopado ordenado padre, né, porque leva um tempo para um padre ser ordenado bispo, e tem uma série de elementos que permitem essa nomeação, a ordenação episcopal, né? Uma delas, se não a principal, a indicação dos que já são bispos. Então, quem já é bispo, indica padres nos seus presbitérios, indica para a anunciatura apostólica, que é a representante do Papa num país, e vão indicando nomes. Mas eles vão indicar nomes de quem? De padres que tenham pensamento semelhante, de igreja e de pastoral.
Então nós estamos agora numa época em que o episcopado atual é composto de bispos ordenados padres lá nos anos 90, anos 80 e 90. Auge da teologia da libertação. Esse é o episcopado que está vindo. Agora, nos últimos tempos, tem sido ordenados bispos, padres, que foram ordenados padres nos anos 90. Então, os anos 90 foi o último grande período de injeção de libertação na formação. Os anos 2000 já começaram a dar uma afrouxada por conta da ascensão de novos movimentos. Progrediram muito certos movimentos, principalmente conservadores, e o advento da internet, que possibilitou o acesso a mais informações que não aquelas que já eram previamente manipuladas para serem transmitidas nas universidades, né? Então, quando que os que foram ordenados padres nos anos 2010, né, que já tem outra formação, vão ficar bispo? Talvez lá nos anos 2050, 2060, talvez, não sei. Então pode ser que lá a gente tenha um episcopado com uma outra mentalidade, mas agora vocês têm que entender isso. Nós estamos saindo de 50 anos de teologia da libertação, transmitida com profundidade, e muitos já não têm condições de sair dessa caixa, que estão profundamente recrutados nela. Essa era a quarta causa. E é isso que vocês precisam ter em mente.